Oi, gente, tudo bem? Olha só, eu não sei o que está acontecendo com o áudio, com o microfone, etc, etc, desta que vos fala. Este vídeo ficou com alguns problemas, eu peço mil desculpas por isso, mas como ele é um vídeo grande, que deu um trabalhão para gravar, eu fiz todo um roteiro e ele ficou bom em termos de conteúdo, eu vou manter aqui como referência no canal. Mas já quero pedir desculpas para vocês. E para quem não quiser aguentar aí o que eu falo no vídeo como um todo, esse é um vídeo que eu vou dizer o que eu não vou falar em termos de produtividade aqui, que não é aquela produtividade coach, de guru, de acorde mais cedo e etc, etc. Eu vou falar de uma produtividade baseada em pesquisa científica, né, tudo que a gente tem a respeito disso, que respeita a realidade das pessoas, que tem consciência de classe. É basicamente isso que eu falo no vídeo, explico como que eu vou abordar a produtividade aqui. Para quem não sabe, eu terminei recentemente meu doutorado, onde eu defendi uma tese de produtividade compassiva, que é o modelo de produtividade que eu acredito que a gente realmente precisa implementar. Então, em resumo, o vídeo é sobre isso, mas aí fica inteiro para o seu deleite ou não. Mas para quem não quiser ver inteiro, tá aqui o resumo. É isso. Muito obrigada por estar aqui. Inscreva-se no canal e eu juro que eu tô trabalhando no meu setup para ficar melhor aqui, o áudio, o vídeo, tudo, tá bom? Um beijo. Obrigada por estar aqui. Vou falar sobre organização, planejamento, produtividade compassiva, produtividade humana, vamos falar de IA, vamos falar de comportamentos, vamos falar de GTD, vamos falar de estudos, Zettelkasten, Bullet Journal, ferramentas maravilhosas da nossa rotina, como Notion, To-Do, Todoist, etc. Foco, hábitos, criatividade, trabalho e vida pessoal. E principalmente, tudo aqui vai ser visto então por essa perspectiva mais humana, crítica, responsável, baseada em pesquisa. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thaís Godinho, seja bem-vindo a este canal. Nos últimos 2 vídeos eu falei um pouquinho sobre as mudanças que eu tenho passado aqui na minha vida. Nesse vídeo eu achei necessário falar um pouquinho sobre qual é a minha visão sobre produtividade, já que eu falo sobre isso. Se você for novo aqui no canal, você fica sabendo qual é a minha visão. Se você já for aqui um velho amigo conhecido, você vai ficar sabendo também das mudanças que você pôde ou não acompanhar aí ao longo desses anos. Se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita para já deixar o seu like e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Existem muitas ideias sobre produtividade, praticamente todo mundo fala sobre isso. Eu ia em eventos, assim, cursos, né, de criação de conteúdo, de marketing digital, de campanhas, etc. E as pessoas escolhem sempre um nicho e eu colocava lá produtividade, né? O pessoal ficava, mas produtividade, todo mundo que falava sobre produtividade acabou indo para outro nicho, porque produtividade abrange muita coisa. Eu falei, gente, é verdade, mas assim, ao mesmo tempo, continuo sendo a pessoa especialista em produtividade que todo mundo procura quando precisa saber mais sobre produtividade, com o respaldo acadêmico que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos. Então, eu gosto sim de falar, continuar falando, sou especialista em produtividade. Muito bem, continuando. Aí o que acontece é que hoje, justamente por produtividade ser um assunto que todo mundo fala, então aí, gente, uma coisa, eu posso dizer, né? Do coach mais multimilionário que existe, tipo um Pablo Marçal da vida, o Wendel Carvalho, toda essa galera aí, até influenciadoras menores, porém grandes nos seus nichos lá no TikTok, etc., que falam que tem aquela rotina maravilhosa de acordar 4:30 da manhã, tem o devocional, daí tem a atividade física, tem todo um roteirinho já meio que todo mundo segue, né? E aí é uma coisa muito engraçada, porque acaba virando uma normativa do que deve ser a produtividade, do que é considerado a performance. E aí a gente fica achando que é só isso, quando na verdade não, existem alternativas e é sobre essas alternativas que eu falo, olha só. E o que diferencia, né? Qual é o seu diferencial, Thaís? Qual é o seu diferencial? Se me perguntassem lá no evento, eu ia dizer, gente, que meu diferencial é que eu falo de produtividade, mas é uma produtividade mais humanizada, uma produtividade que vai valorizar tanto o seu descanso, o seu tempo livre, quanto o tempo que você passa fazendo qualquer outra coisa. Produtividade
é você aproveitar bem o tempo que você tem para fazer aquilo que é importante no momento, que é prioridade. E muitas vezes a coisa mais prioritária que você pode fazer é descansar. Então, eu diria que esse é o diferencial. Eu falo de prioridade de uma maneira mais compassiva, mais humanizada, voltada para as nossas necessidades básicas, porque o fato de o conceito de produtividade ter nascido lá com as máquinas, né, as grandes operadoras nas indústrias e tal, com que a gente levasse esse conceito para o ser humano, só que o ser humano não é uma máquina, tá certo? Então, assim, para a gente medir produtividade, obviamente que existem métricas, etc. Só de pensar nisso me dá uma preguiça tremenda. É a mesma preguiça que me dá das pessoas que falam que você tem que acordar às 5 horas da manhã e por aí vai. Gente, nada contra quem faz isso e tá tudo bem, se sente bem, consegue fazer. O grande problema é que existem pessoas que não conseguem nem pensar em cogitar fazer isso, porque não tem uma estrutura, não tem circunstâncias de vida que permitam que essa pessoa faça. Então essa visão aí que os coaches, que a galera do TikTok das rotinas, a galera aí toda do fitness, do proteína na água e etc, pegam como normativa de produtividade, não vai ser o que você vai encontrar aqui nesse canal. Talvez encontre eu fazendo react e comentando a respeito, até para poder elucidar e trazer quais são os problemas da gente de uma coisa ou de outra. Eu acho que isso pode até ser um quadro interessante aqui no canal. Me diz nos comentários o que você acha. Então, já que essa não vai ser a versão da produtividade que eu vou abordar, qual será essa versão? É sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Essa nova visão, ela não nasceu do nada, também não é uma coisa... Ela nasceu da minha experiência pessoal como trabalhadora, ela nasceu da minha experiência pessoal como profissional que fazia treinamentos de produtividade em empresas, né, treinamentos corporativos, e ela também veio da minha experiência acadêmica, porque em determinado momento eu sentia essa necessidade de fazer mestrado, doutorado e por aí vai. Eu quero falar um pouquinho sobre essas referências, que elas são muito importantes para que vocês entendam qual é o respaldo para falar sobre isso. Logo no início da minha vida profissional, quando eu tinha ali, antes dos 20 anos, né, entre os 19, eu comecei no mercado de trabalho, assim, formalmente, digamos, para minha profissão. Eu fiz um estágio, né, comecei a trabalhar numa empresa. E eu comecei a passar muito mal, porque era uma rotina insalubre. Quem trabalha desse jeito sabe como é que é. Eu saía de casa muito cedo para ir para o trabalho, né, tinha que pegar condução, aquela coisa toda. Depois eu ia para a faculdade, estudava na faculdade até lá 11 horas da noite, acabava a aula. Da faculdade, pegava um ônibus que demorava de 1 hora para passar. Então, se eu perdesse, tinha que ficar mais 1 hora. Mas era um ônibus terrível e eu tinha que pegar esse ônibus. Aí eu ia para casa, chegando em casa, ia tomar banho, comer alguma coisa. Assim. Mas era aquela correria que quem passou por isso sabe bem como é que é. Só que a empresa que eu estava fazendo estágio, apesar de ser uma empresa muito legal, que eu gosto até hoje, assim, foi uma empresa que trabalhava com muitos eventos grandes. Expo não sei o que lá, Expo sei lá o que. Antes de chegar nesses eventos, o volume de trabalho aumentava enormemente. Eu fazia muita hora extra, eu trabalhava no marketing, né? Eu fazia faculdade e eu trabalhava então como estagiário de grade. Então a gente fazia os folhetos, folder, aquele monte de material lá que eu distribuí nos eventos. Estava muito ali o volume, 3, 4 meses antes do evento. Durante o evento era uma loucura, era ter que chegar lá antes das 5 da manhã, porque para arrumar o stand, para abrir o dia inteiro até fechar. E de noite ia descansar em casa para recomeçar no dia. Sem contar como eu me prejudiquei na faculdade, muitas vezes eu precisei faltar. E aí, em determinado momento, eu comecei a ter um problema mesmo, assim, de saúde. O microfone. O microfone estava longe. Comecei a passar mal de desmaiar na rua, assim, sabe? Eu achava que era pressão baixa, que era alguma coisa nesse sentido. Aí eu comecei a fazer um check-up para entender o que era. Naquela época ninguém entendia o lance do estresse, da ansiedade, do burnout, não era... Então, quando eu ia no médico, ninguém falava sobre isso. E o médico me passou para um monte de ressonância magnética, não sei o que lá. Eu fiz, por fim, o teste lá para saber se eu tinha labirintite, e sim, eu estava com uma labirintite aguda. Eu ia ter que ficar 1 mês em casa, porque eu realmente não tinha condições, assim. Eu ficava com muita tontura o tempo inteiro, vertigem, né, na verdade. Aí eu tive que ficar em casa 1 mês de cama naquela época. O meu pai me ajudava a levantar da cama para ir pro banheiro, para vocês terem uma ideia. E depois de 1 mês, eu falei, tá, vou voltar. Eu não me sentia bem para voltar, mas não tinha muito jeito, eu tinha que voltar. Eram regras do estágio. Aí eu voltei para a empresa, só que aí começou o mesmo ritmo de novo. Eu falei, vai dar. Aí eu pedi demissão. Bem difícil, obviamente, assim, financeiramente falando, mas eu tive todo o suporte ali. Eu morava com minha avó trabalhava. Então ela falou, tá, procura outro emprego rapidamente. Eu consegui um emprego
coisa de uma semana depois, né, época boa, assim, fértil, com muitos empregos, né, lá o primeiro governo Lula, né, todo mundo sabe como é que foi. E nesse emprego, foi numa agência de fotografia de catálogos de moda também, e no primeiro dia que eu comecei, era das 8 às 6, né, eu falei, poxa, será que dá tempo de chegar no trabalho? Você pensa? Ah, bom. Aí eu comecei, e gente, no primeiro dia o RH foi me levando nos setores para me apresentar para as equipes, né, esse aqui é o pessoal do RH, esse aqui é o pessoal do atendimento, esse aqui é o pessoal de fotografia, que é o pessoal de edição de vídeo, não sei o que lá. Todo o departamento que eu entrava, as pessoas falavam, você vai começar hoje? Meus pêsames. No marketing? Putz, meus pêsames. E eu assim, o pessoal tá motivado aqui, vamos ver. Naquele primeiro dia ia ter uma sessão, né, de escolha de modelos para um catálogo. E eu tinha que ir ali como parte até do meu treinamento, ia fazer parte desse casting, né? Aí já era longe para um caramba, assim. Eu moro na Zona Oeste, o negócio era na Vila Olímpia, que é basicamente onde acontece tudo aqui nessa cidade em termos de trabalho e essas coisas mais fashion e etc. Fomos até lá, eu cheguei lá quase 7 horas, eu tinha uma prova importante nesse dia na faculdade, que eu não podia faltar, mas era o primeiro dia do emprego, né, eu não tinha como negociar com o patrão, afinal o patrão nem estava na agência. Com a equipe, o casting demorou pra caramba, foi uma experiência legal, gosto de moda, interessante. Eu não consegui ir pra faculdade, cheguei na minha casa quase 10 horas da noite, a minha avó mesmo falou, gente, o que aconteceu? Eu expliquei pra ela, ela falou, todo mundo falou desse jeito e você não vai conseguir nem ir pra faculdade, não é um emprego legal. Então, assim, você conseguiu, veio fácil, vai fácil. Então, eu saí desse trabalho e aí eu comecei a procurar outro, eu comecei a ter critérios, né? E aí eu consegui trabalhar numa agência legal, que era mais, tinha um lado, trabalhava mais para umas entidades religiosas e tudo mais, então tinha uma coisa mais certinha, mais corporativa, então você podia ter seu cartão 6 horas da tarde, aí eu ia para a faculdade e tal. Então, eu fiquei nesse trabalho, foi um trabalho muito legal, e até o meu último ano ali da faculdade. E ali, quando eu fiz o meu TCC, foi quando eu criei o meu blog. Por que eu criei o meu blog Vida Organizada em 2006? Porque ali em 2006, né, quando eu já estava nessa agência legal aí, fui rapidamente promovida a gerente de projetos. E como gerente de projetos, eu sempre fui organizada. E aí o dono da agência achou isso legal, eu sempre, desse jeito que eu sou, né, produtiva e tal. E aí ele me colocou então ele precisava de uma pessoa que organizasse os prazos, tudo, porque estava caótico. E aí ele me colocou então para gerenciar ali os projetos, era uma equipe de 12 pessoas, eu nunca tinha tido um cargo de gestão, obviamente, mas para mim foi ótimo, eu me senti muito realizada, foi muito legal. E nesse momento eu percebi que não bastava eu me organizar, né, eu tinha que organizar ali a rotina de outras pessoas também. E aí eu comecei a procurar dicas de produtividade na internet, coisas sobre isso, e ouvi falar num método que na livraria comprei, li e amei, fiquei apaixonada, comecei a implementar, mesmo ali do meu jeito, né, com o livro, só o livro e eu, e já tive resultados muito bons, assim, eu tava me sentindo incrível, a Mulher Maravilha, e aí eu queria ir, ao mesmo tempo, com muita tranquilidade, né, para terminar ali a faculdade, fazer o TCC e tudo que aconteceu. Eu criei um blog para compartilhar sobre a minha rotina, e foi em 2006, outubro de 2006, ali 2 meses antes de definir o TCC, eu criei o blog Vida Organizada, que esse ano completa 20 anos. O que eu não sabia, obviamente, é que esse blog ia ajudar muito, né, da minha vida profissional dali em diante, porque ele nasceu como um hobby, eu compartilhava ali, só que eu recebia muitas mensagens de pessoas que estavam passando por situações bem difíceis, né, tipo, eu tenho 2 empregos, 7 filhos e tá muito difícil, eu tô esgotada, o que eu faço? Comecei a receber umas mensagens e comentários de pessoas pedindo ajuda. E eu não sou responsável para sair indicando para as pessoas o que deu certo só para mim. Então eu queria me especializar, queria estudar, queria entender melhor. Então foi o que eu fiz, li todos os livros de produtividade que existiam, fui atrás de fazer curso, né, os cursos que existiam, participei de grupos que tinham no Yahoo na época, né, muito grupo gringo e tal. Fui atrás de, com o passar do tempo, eu fui me interessando cada vez mais por isso. Comecei a ser chamada para fazer consultoria, para fazer palestra, para fazer um monte de coisa. Em 2014, eu dei todo um salto de quase 10 anos aí, né? Corporativo, tal, etc. Fui trabalhar em Campinas nessa época, numa empresa lá na Unicamp. Trabalhando lá, né, eu comecei a escrever um livro, porque é isso, a produtividade vai abrindo espaço para você fazer coisas que estavam meio que incubadas. Comecei a escrever um livro sobre organização e publiquei isso no blog. E quando eu publiquei, mais de 3 editoras entraram em contato comigo na época. Eu falo mais de 3 porque 3 foram as que eu respondi, depois as outras eu acabei
não conseguindo dar andamento, né? E aí uma delas, eu assinei o contrato, fui editora agente e tal, na época, e aí eu comecei a me preparar para lançar o livro, né? Isso, em 2013 eu lancei o livro em 2014. Lá para cá eu lancei 3 livros no total, o Vida Organizada, o Caso Organizado e o Trabalho Organizado. Ali em 2014, junto com o lançamento do livro, eu já estava querendo, né? Eu já tinha iniciado, na verdade, um planejamento para trabalhar com o blog, quando eu finalizei a minha pós-graduação em 2012. Fiz a minha pós-graduação como especialista em gestão de conteúdo em mídias digitais, no Senac. E aí, como TCC, você podia escolher ou uma monografia ou um projeto profissional. E eu escolhi o projeto profissional, que foi profissionalizar a vida organizada para viver disso. O meu plano, então, era que entre 3 e 5 anos eu conseguisse construir algo que me permitisse ter ali, né, um faturamento e tal, semelhante ao meu salário na empresa que eu trabalhava, para eu poder voltar para São Paulo, que eu amo São Paulo, gente. Desculpa aí os haters, tá? Mas eu morava em Campinas e sentia muita falta de São Paulo, apesar de todo final de semana vir pra cá. E a nossa família tava aqui, queria que o povo tivesse mais proximidade com a minha avó, que tava ali no, né, já era velhinha e tal, com os avós, pais do pai dele, né, e tal, todo mundo. Então, comecei a fazer isso, e aí eu comecei a fazer era uma consultoria de marketing para Caldaniel, que é a franquia brasileira do método GTD, né? Então, eles me conheceram porque eu era muito apaixonada pelo método, falava sobre isso. O Daniel, que é o dono da empresa, ele sempre quis que eu fosse instrutora, ele queria me formar como instrutora, mas não dava, eu tinha trabalho, eu tinha blog, já, né, não dava. Então eu fazia essa consultoria de marketing, que foi muito bem sucedida com eles, aumentou muito o faturamento, eu lembro que na época foi coisa de o que eles começaram a receber de acessos e contatos, e-mail, né, foram muitas métricas, foi coisa de mais de 300% de aumento, foi uma loucura. E isso foi muito legal. E aí, num determinado momento, eu expressei pro Daniel que eu tinha essa vontade de sair de onde eu estava, trabalhar, e ele me fez uma proposta. Ele falou, e se eu pagar para você o que você recebe, só que vai ser como PJ, não CLT, né? Vai ser um contrato como PJ, para você trabalhar como instrutora de treinamentos. Eu vou formar você como instrutora do GTD, você já, obviamente, sabe o conteúdo, eu vou te formar mais na parte, né, nas especificidades aqui do negócio, e você vai ser instrutora. Beleza, fiz isso e fui, né? Pedi demissão, tal, voltei para São Paulo, lancei o livro, etc. E comecei a trabalhar como instrutora. E fiquei na Caldaniel como instrutora até 2018 para 2019. Nesse tempo todo, gente, o que aconteceu foi que, ao entrar em uma sala de aula numa empresa grande, para dar um treinamento, ou em paralelo, dar uma palestra do vídeo organizado, mas principalmente nas empresas, eu percebi aquele olhar vazio das pessoas na sala de aula. Começou a pegar muito para mim. E eu comecei a me sentir mal, porque eu percebia que as empresas tinham problemas grandes ali dentro de gestão, de comunicação, era uma cultura muito tóxica, de sobrecarga, de uma exploração injusta dos trabalhadores, e queriam colocar todos eles numa sala, fazer um milagre com treinamento de produtividade. Eu comecei a me sentir muito mal com isso. Obviamente que eu dava o meu melhor lá, porque eu acreditava e ainda acredito que, por mais que nasça sobre produtividade, sobre organização, não mude, resolva os problemas estruturais que a gente tem, a gente vai conseguir pelo menos fazer com que as pessoas tenham ali uma rotina um pouco melhor, um pouco mais organizada, um pouco mais tranquila, que reduza a ansiedade. E com o passar desses anos, eu falei, gente, eu não quero ficar nesse superficial. E começou a me dar uma vontade imensa de fazer um mestrado. Estudar, eu sentia falta do ambiente acadêmico. Sou mãe, né? E aí meu filho ali na época que comecei a ter esse anseio, foi por volta de 2016, meu filho tinha 6 anos. Falei, bom, ele já está crescendo, eu acho que dá para eu começar a pensar no mestrado. Comecei a guardar dinheiro para isso, que eu ia fazer, se ia fazer uma faculdade particular ou não. E comecei a pensar a respeito do tema que eu queria trabalhar. E aí, gente, vendo muito ali, eu decidi que eu queria fazer um mestrado na área de comunicação, que eu queria estudar a comunicação do trabalho no WhatsApp. E como isso estava causando ansiedade nas pessoas, especialmente pessoas que dependiam de responder rápido ali, né, um cliente, uma demanda, etc., para pegar o trabalho e garantir o seu sustento. E para ficar ainda mais no tema, eu pesquisei profissionais mulheres de comunicação, porque eu queria fazer um recorte de gênero também. No meu mestrado, estudei sobre mediatização e especialmente essa questão do WhatsApp e ansiedade. Fiz o mestrado, terminei o mestrado, foi entre 2018 e 2020, né, pandemia, como todos sabem. Quando a gente entrou na pandemia, uma coisa que me ajudou muito a ficar melhor, né, porque foi um período muito angustiante, né,
2018 ali, né, o negócio... Putz, eu nem sei quando começou a ficar insalubre, talvez 2016, né? Depois a gente teve 2018. Eu tô falando que começou a ficar aquela grande polarização no país, né? Amado com ali, então em 2018 eu comecei o mestrado, tava uma loucura tudo isso. Em 2020 veio a pandemia, foi quando eu me formei no mestrado, apresentei lá minha dissertação, fui aprovada com nota 10, etc. E na pandemia, o que me ajudou muito, já tinha todas as questões de produtividade, já tinha criado o método Vida Organizada, com curso que era online desde 2019, usava GTD e, além de tudo, sempre pratiquei muita meditação e sempre fui muito preocupada em viver a vida do Bodhisattva, né? O Bodhisattva é um praticante budista que está ali muito comprometido com a sua jornada até a iluminação, mas que mais do que buscar a iluminação, ele quer se libertar de sofrimentos e continuar aqui nesse plano espiritual, digamos assim, para poder ajudar outras pessoas a se libertarem dos sofrimentos que esse mundo traz também. Esse é o papel do Bodhisattva. Então a compaixão sempre foi um lance muito forte para mim. E ali na pandemia, a tradição budista que eu fazia parte, eu fazia porque eu não estou frequentando mais o centro, mas ainda que eu leio e faço tudo mais, né? Que é a nova tradição Kadampa, fez um programa maravilhoso de lives diárias para acalmar as pessoas, para a gente poder refletir sobre aquele momento que a gente estava vivendo, as relações de trabalho e tudo mais. E eu mesma estava ali fazendo coisa de 3 lives por dia para estar junto com a minha galera, vocês que estavam aqui na época sabem disso, acompanharam, para a gente poder conversar, porque era muito sofrimento acontecendo. Por exemplo, mãe com bebê de colo tendo que fazer reunião e o trabalho não pode ter bebê no Zoom, sabe? Assim, umas coisas que, poxa vida, não é todo mundo que sabe nem sobre produtividade, boas práticas. As empresas, nossa senhora, ó, só por Deus. E as pessoas não são compassivas umas com as outras, né? Elas têm uma comunicação muito violenta no trabalho, em casa, e isso só piora a situação. Então eu comecei a ter a ideia na minha cabeça de desenvolver uma tese de produtividade compassiva. E eu que achei que terminando o mestrado eu ia ficar, nem ia pensar em doutorado por um tempo, me veio essa ideia e eu não conseguia resistir, foi um chamado. E aí ali em 2020 eu comecei a estruturar esse pré-projeto de mestrado já nas ciências sociais para ir para a sociologia do trabalho, que sempre foi um sonho para mim. E aí eu fiz o meu doutorado, eu entrei, eu passei, falei, vamos embora. O doutorado ele impactou enormemente a minha vida nos anos que eu tive, de 2021 a 2026, quando eu defendi o doutorado, mas também foi um mundo de aprendizado estudando sobre burnout, sobre ansiedade, isso, né, sobre a precarização do trabalho, a flexibilização das leis do trabalho. Eu fiz intercâmbio, me permitiu aprofundar no Max Weber, que é um autor que normalmente não se estuda, a gente estuda muito Marx, né, para falar sobre trabalho, e eu continuei estudando, mas foi muito bom ter esse contraponto, porque a minha abordagem metodológica para estudar aquilo foi um individualismo metodológico, que é, mesmo dentro do sistema, como que o indivíduo consegue agir, né, e aí eu estudei isso, como trabalhadores budistas conseguem aplicar os valores do paixão nas relações de trabalho, desenvolvendo essa tese de produtividade compassiva. E foi maravilhoso fazer isso, porque aí, né, essa percepção de que todas as religiões falam verdade, quem não é religioso também pode ter uma postura compassiva, não é uma coisa da religião, foi só o recorte que eu fiz para o doutorado. Pretendo, obviamente, continuar desenvolvendo isso, defendi a tese, fui aprovada esse ano. Vou continuar falando sobre ela, né? Mas esse foi um caminho muito importante. E aí, no âmbito pessoal, gente, eu descobri, né, obviamente, depois eu comecei a fazer terapia, etc., e pesquisar melhor o que eu tinha, né, em todos esses anos, eu descobri que lá atrás, a tal labirintite que eu tive, na verdade, foi um burnout, né, e meu corpo realmente pifou e ele externalizou isso de diversas maneiras, e a diagnosticada na época foi a labirintite, mas nenhum médico teve a sensibilidade de me encaminhar para um psiquiatra ou algo nesse sentido, porque, obviamente, eu tive crise de ansiedade, pânico, tudo quando eu achava que ia desmaiar no metrô, hoje eu sei. A outra coisa que eu tive o meu diagnóstico também ali durante a pandemia, fazendo médicas online, né, terapia, foi que eu tenho TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, que é uma sensação de que o tempo todo algo vai acontecer, o tempo todo parece que tem um leopardo ali pronto para me atacar e daí meu corpo fica em alerta. Isso é horrível. E ali na pandemia o negócio disparou num nível absurdo e foi quando eu comecei a tomar medicamentos para controlar isso. Hoje está controlado e eu estou tomando um novo medicamento. Por quê?
durante o doutorado. Além de tudo, eu desenvolvi uma fibromialgia. Para quem não sabe, fibromialgia, em resumo, de forma bem leiga explicando, é todos os nervos do seu corpo ficam doendo ao mesmo tempo, tá bom? É isso. Se você tiver alguma crise de estresse, se você passar por qualquer situação que tire você do seu centro, se tiver frio, enfim, uma série de gatilhos climáticos e ambientais e psicológicos podem destravar uma crise que até te trava. Eu, quando eu estava no intercâmbio, teve época, né? Se o Henrique estiver assistindo, ele pode até falar. Meu namorado, na época, eu deitava na cama, meu ombro doía no travesseiro. Eu não conseguia dormir de dor. Então, assim, até isso ser diagnosticado, eu sofri pra caramba. E aí, quando foi diagnosticado, né? Aí eu fui passando por uma série de medicamentos, me ajustei, não sei o que, não sei o que lá. E agora eu tô tomando um medicamento que é diretamente para fibromialgia e que também auxilia com a TAG, com o transtorno de ansiedade. Para mim foi um arco de ter passado por algo, buscar um trabalho um pouco melhor para estudar e escrever sobre produtividade, porque eu não queria passar por aquilo novamente, queria ajudar as pessoas também. Foi me especializando nesse tema que eu gostava tanto, que em algum momento eu fui trabalhar. O principal trabalho naquela época foi ser instrutora de produtividade nas empresas, e isso me fez ver o sofrimento do trabalho e que ia muito além de dicas de produtividade. E isso me fez ir para a vida acadêmica, né, e estudar cientificamente. Obviamente eu gosto de muitas outras coisas que não são ciência, junto, acho que é autoconhecimento, mas fui estudar cientificamente aí o que as humanidades como um todo e até a parte das ciências mesmo, da medicina, né, da saúde, tem estudado e trazido sobre o tema, porque nesse meio tempo a gente começou a falar não só de burnout, que foi considerado uma doença do trabalho pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, mas também a gente está falando muito sobre neurodivergências, sobre TDAH, sobre TEA, sobre várias questões, né, que influenciam muito na gente e na nossa produtividade, porque a gestão da energia, como a gente se sente, a nossa autoestima e por aí vai. Tudo isso eu comecei a pensar, eu trouxe um corpo de psicólogos e psiquiatras para poder analisar o método, reestruturar e fazer que impacta muito nos conteúdos também. Então, obviamente que quanto mais eu estudava isso, mais eu percebia o que acontece, na maioria das vezes, não é culpa do indivíduo, mas existe um discurso padrão aí, né, do sistema, que a gente fala, né, o discurso neoliberal é que a gente acredite que seja individual. Então, você que não está se esforçando o suficiente, você que não está se organizando direito, você que não acorda cedo para poder fazer as coisas, você que não tem disciplina, você é um procrastinador, procure ajuda. Além de tudo, você que tem que pagar psicólogo, né, para lidar com isso e comprar um monte de remédio. Né? A empresa ferra com a sua cabeça e você que tem que fazer muito. E aí, gente, o que acontece é que problemas estruturais não se resolvem com soluções individuais. E aí, óbvio que a gente pode trazer muitas coisas para o individual, para o que está no nosso ciclo de influência, para a nossa vida, para a nossa rotina, mas existem coisas que são nível estrutural, são coisas da empresa, que são coisas do meu mundo de trabalho, do seu campo de atuação, do mundo do trabalho como um todo, do capitalismo, do sistema, no meio de produção capitalista, que é o que a gente vive não vive no feudalismo, vive no capitalismo. Então, os problemas que a gente vive, né, no Brasil são do capitalismo. E aí, o que é importante saber disso, eu sou responsável até tal ponto, que não é responsabilidade minha, para você não se culpar pelo que não é sua responsabilidade, para você saber direcionar na empresa que você trabalha, boas práticas, técnicas e orientações, para você como gestor também, fazer as coisas de uma maneira melhor, como dono de empresa e tudo mais, né? Então, você como indivíduo pode fazer muitas coisas, obviamente, mas você não vai mudar problemas estruturais. Então, não se culpe, não culpe as pessoas por problemas estruturais. Um exemplo de problema estrutural é quando a gente fala que o trabalho como um todo está totalmente precarizado. As pessoas não têm mais empregos praticamente, elas têm ou um trabalho com um contrato PJ, ou elas têm que abrir, né, um MEI ou começar a empreender por necessidade, não por propósito, vontade ou o que quer que seja, ou elas estão trabalhando em empregos que são completamente intermitentes, como aplicativos de entrega de coisas, né, nos aplicativos,
carona por aplicativo e por aí vai, né? Tem um monte de serviços nesse sentido. Esse é um exemplo de um problema estrutural do mundo do trabalho que impacta diretamente cada uma das pessoas. E existem coisas que você pode fazer para melhorar a sua rotina, mas existem coisas que caracterizam esse tipo de trabalho. Esses são características sistêmicas e estruturais, que só quando forem modificadas estruturalmente é que a gente vai ter uma mudança de fato. E aí existem mudanças que a gente faz no modo de produção atual que a gente vive. Melhorias? Algumas pessoas acreditam que sim, outras pessoas acreditam que não, que tem que mudar totalmente, que a gente tem que superar esse modelo, a gente tem que ter uma coisa melhor, aproveitar o que ele tem de bom e ir para algo melhor, e eu sou uma dessas pessoas, tá? Só falando. E aí, gente, com tudo isso, esse resumo aqui foi enorme, mas ao mesmo tempo muito resumido, 1000 coisas que eu poderia falar sobre isso, eu quero dizer que tudo isso influenciou, então, para a mudança do que eu falo aqui em ensino sobre produtividade. Eu sei que é bastante coisa, mas necessário falar, né? Você não sair aí acreditando em qualquer pessoa que sai falando sobre produtividade na internet. Pelo menos eu tô trazendo aqui um pouquinho da minha história para você entender do que eu tô falando, por quê, minhas referências e por aí vai. Você vai saber nos próximos vídeos. Gente, o que eu quero dizer é que todos os vídeos deste canal vão falar sobre uma produtividade que não é sobre fazer mais. É uma produtividade que é sobre você aproveitar bem o tempo que você tem, para fazer aquilo que é prioridade, para você conseguir focar no que é mais importante para você, sendo que muitas vezes a coisa mais importante a se fazer é um esforço profissional, etc. Mas muitas vezes a coisa mais importante é descansar. Tá tudo certo. Eu não quero que você sinta culpa por descansar, por ficar sem fazer nada, por tirar ali um tempo para o seu lazer. E dentro desse conceito, obviamente que existem milhões de assuntos, e é sobre todos esses milhões de assuntos que eu tenho conteúdo para todos os dias estar aqui nesse canal, publicando e gravando coisas para vocês. O conteúdo é infinito, felizmente por um lado, e infelizmente porque problemas acontecem todos os dias, a gente está aqui para falar sobre ele. E aí, o que eu ensino na produtividade compassiva é que a produtividade ela não pode acabar com a sua saúde, ela não pode acabar com suas relações, ela tem que te ajudar a compreender a situação que você está, quais são os problemas que você tem que resolver, quais são as questões diversas que você pode melhorar e definir coisas que você quer para sua vida como um todo, um planejamento que faça sentido a curto, médio e longo prazo, caso você tenha objetivos nesse sentido, caso você crie cenários aí na sua cabeça que você acredita que demandem um certo planejamento. Por exemplo, fazer um doutorado para mim, lá atrás, era uma coisa de médio prazo para longo prazo. Primeiro eu tinha que pensar se eu conseguia fazer um mestrado, depois fazer um doutorado. Então, aos pouquinhos, quando você identificar o que você quer fazer, você desenha esse plano com um certo horizonte para você entender como que você vai adequar isso às circunstâncias de vida que você tem. Esse é um outro ponto da produtividade legal aqui. Não é você que tem que se adaptar ao acorde 4:30 da manhã para fazer sei lá o que. Você vai pegar, que eu falo aqui, enfim, vai aprender a olhar isso nos outros canais que você acompanha aqui. Tem muito canal legal sobre produtividade, muita gente bacana falando, muito gringo legal falando, mas muito brasileiro também, falando sobre saúde mental também. E com essas lentes, olhar para essas dicas e falar, tá, isso eu consigo trazer para minha vida. Isso eu consigo fazer, mas nem tanto, talvez até aqui, e tá tudo bem. Você vai desenvolver esse olhar, essa autonomia para olhar para as coisas e também saber identificar os picareta, né? Saber identificar os picaretas. Falar, pô, o que o cara tá falando aí? Nada a ver, né? Porque é muito fácil ele falar pro concurseiro estudar 3 horas toda noite trancado no quarto, sendo que a mulher tá cuidando do filho e fazendo comida e lavando roupa lá. É fácil, né? A gente tem que reconhecer os privilégios que a gente tem ou que não tem. A gente não pode achar que a gente tem é a condição que todo mundo tem. Parte-se desse primeiro pressuposto aí de consciência de classe, né? Outra coisa importante aqui do canal também. Obviamente que eu, Thaís, com 44 anos, mãe, morando em um determinado apartamento, com determinadas condições de vida e de trabalho e de rotina, posso fazer coisas que talvez você nesse momento não possa, talvez você esteja numa condição ainda melhor, que você possa delegar um monte de coisas e tal. Então, sempre que eu falar de coisas da minha vida, eu vou deixar muito claro são as circunstâncias que eu tenho, mas cada um tem que adaptar às circunstâncias que tem ao longo da minha vida, como eu adaptei também e vou continuar adaptando. É muito importante que você adapte a essas circunstâncias.
Que você não acha que você tem que repetir a rotina do coleguinha do Instagram, do TikTok, que acorda, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu sei que pode parecer óbvio falar isso, gente. Se lerem os comentários dos vídeos no TikTok ou no Instagram, vocês vão entender porque eu tô falando. Então, assim, uma vida organizada, uma vida produtiva, né? A gente ter uma produtividade legal e saudável na nossa rotina tem que ter hábitos e práticas sustentáveis. Não adianta você querer falar que a partir de amanhã você vai acordar às 6 horas da manhã para ir correr, se não faz parte da sua realidade. Vai ter um ímpeto, vai correr, vai cansar, pode até passar mal, torcer o pé, sei lá o quê. Calma, né? Então a gente aprende uma série de técnicas para definir um planejamento, para a gente entender o momento que você está e o que é melhor fazer nesse momento. Então a gente vai ensinando esse mapa. E eu vou trazendo os diferentes exemplos aqui. Claro que eu tenho um curso sobre o método, mas eu não estou fazendo esse vídeo para divulgar o curso. Estou falando só que existe um método que ensina a fazer esse passo a passo. Mas nos vídeos aqui no canal eu vou tentar trazer o máximo de exemplos, etc., mostrar a minha vida também, né, o que vai mais ter, porque eu tô comigo o tempo todo, então quando me der vontade de gravar algo, eu vou gravar para trazer para vocês. A produtividade não é focada em ferramentas, não é o melhor aplicativo, não é a inteligência artificial salvadora da pátria, nenhum robô vai roubar o trabalho de ninguém. Olha, até gostaria que alguns robôs roubassem meu trabalho de para eu poder descansar, né? Por enquanto, o robô fica fazendo arte enquanto eu estou lavando a louça. Eu queria que fosse ao contrário. Quando isso acontecer, aí sim eu vou ficar feliz que os robôs roubaram o meu trabalho. Até lá a gente tem que trabalhar. Mas aí a gente vai focar aqui, e como eu falei para você no vídeo anterior, cada vez mais no trabalho que é essencialmente humano. E claro que a gente pode usar as IAs com responsabilidade o máximo que a gente puder, lembrando que é um problema sistêmico e não individual, pode usar as ferramentas, mas tem muita coisa que a gente não pode delegar para uma ferramenta, porque é uma coisa essencialmente humana. Então, a gente sabe fazer essa separação, ela é importante. Então, a organização, ela não depende da ferramenta. Não é comprando o planner novo no ano que você vai se organizar, não é você delegando para uma IA como deve ser a sua agenda essa semana. E a ferramenta não faz milagre nenhum. Tá? Você tem um processo pessoal, até você construir esse processo pessoal, que é um conjunto muito seu de hábitos, você pode estudar e implementar métodos. Tem métodos de organizar, tem método de PD, tem bullet journal, tem vários. Você pode aprender, implementar e ir personalizando até o ponto que você vai ter o seu. E isso é muito bom. Desde o começo, você focar nisso, você vai focar em ter o seu. Vai ser muito legal. É isso, eu quero que você tenha esse processo mental mesmo, mental, e não de ferramenta. Porque você sabendo esse processo mental, qualquer ferramenta que você usar, seja papel e caneta, ou um Notion da vida, ou uma IA, ou o que quer que seja que apareça aí daqui para frente, muita coisa vai aparecer, mas é o processo de raciocínio, a sua rotina, a sequência de coisas, a frequência de coisas também que você faz, que ajudam você a ter uma rotina mais tranquila, mais produtiva, com realização, com alta performance, mas é uma alta performance sustentável. Tem hábitos sustentáveis, que vão durar. Você está fazendo, e que aos poucos você pode ir aumentando, se você quiser, nisso, mas tem que ser sustentável para você. Não adianta fazer uma coisa que tem o ímpeto, começa e para, começa e para, começa e para, entra numa ferramenta e depois vai para outra, baixa outra, baixa outra, baixa um de aplicativo, sabe assim? Produzir e viver bem não deveriam ser coisas opostas. O que eu quero é criar uma vida que seja um fluxo, uma rotina que seja um fluxo, num ritmo bom para você, respeitando a sua saúde, dentro das condições e possibilidades que você tem, obviamente, com o seu trabalho e tudo mais. Lembrando, novamente, das máquinas, tecnologia, robôs, inteligência artificial e outras ferramentas, lembrar, gente, a tecnologia serve o ser humano e não o contrário. Apesar da falácia que existe desde o início lá da Revolução Industrial, que fala as máquinas vão ajudar a diminuir o tempo de trabalho, e em vez disso o que eles fazem é obrigar o ser humano a tentar alcançar o ritmo das máquinas. Eu acho que eu estou errada e fala se você não fica refém do seu WhatsApp e respondendo um monte de gente. É o tempo da máquina e não o seu. Então, assim, vamos tentar retomar essa ideia de que as máquinas foram criadas para ajudar a gente a reduzir o tempo. Vamos retomar essa conversa aí ao longo das próximas décadas. Então, tudo isso vai guiar aí a produção de conteúdo daqui. Estava bem claro, né? Mas eu acho que valia a pena trazer no vídeo aqui para esclarecer para quem é novo também
Acho que vai ser bom. O que você não vai encontrar aqui nesse canal, então, resumo. Você não vai encontrar fórmulas universais. Você não vai encontrar respostas fáceis e prontas. As pessoas dão só para vender algo para você. Não existe uma rotina perfeita que funcione para todo mundo. Não tem jeito, vai ter que personalizar. Mas eu vou te ensinar coisas práticas. Passo mais tempo se organizando do que fazendo as coisas. Eu não quero isso, não. Eu quero que você viva bem. Você organize o mínimo para você viver bem. Sabe o lance de a organização vai acabar com a minha criatividade, a minha espontaneidade. Sou tão criativo, um lírio do campo criativo que não pode se organizar. Tá bom. O melhor pintor consegue ser criativo se ele não tem uma tela pronta para ele, se os pincéis não estão limpos, se ele não tem as tintas e por aí vai. É a organização mínima. Organizar tudo é a organização mínima para que a criatividade e a espontaneidade possam florescer. Você não encontrará soluções simples para problemas complexos e, por favor, desconfie dessas. Eles vão considerar o contexto, as circunstâncias e tudo mais, né, para a gente poder falar. Então, a casa, trabalho, estrutura familiar, tudo isso é importante. Nem preciso falar que também leva em conta, obviamente, desigualdades sociais, questões de classe, a questão da organização financeira. A gente pode falar sobre todos os aspectos que envolvem isso. E eu quero entrar também em aspectos comportamentais que ao longo dos últimos anos venho vendo muito acontecer. Vou falar dois aqui só para pegar fundo aí especificamente, se forem você e outra pessoa. Vamos falar de tigrinho, bets, etc., como isso está impactando financeiramente, até o planejamento da família. Vícios, gente. Álcool, drogas, enfim. Ó, de olho aí, viu? Vamos falar sobre isso. Então, essas coisas todas aí que você vai entender melhor aqui nos próximos vídeos. Tudo isso, obviamente, impacta nos vídeos que eu vou fazer por aqui. Então, gente, o que eu queria falar é que essa vai ser a base aí de todos os conteúdos do canal daqui pra frente. Mesmo conteúdos pessoais, eu sempre vou trazer esse olhar. Vou falar sobre organização, planejamento, produtividade compassiva, produtividade humana. Vamos falar de IA, vamos falar de comportamentos, vamos falar de GTD, vamos falar de estudos, Zettelkasten, Bullet Journal, ferramentas maravilhosas da nossa rotina, como Notion, To-Do, Todoist, etc. Foco, hábitos, criatividade, trabalho e vida pessoal. E principalmente, tudo aqui vai ser visto, então, por essa perspectiva mais humana, crítica, responsável, baseada em pesquisa. Claro que tem minhas coisinhas bruxescas também, astrologia, tarô, eu falo um pouquinho e tal, mas não vamos misturar aí as bolas, tá? Elas existem, a gente pode conviver pacificamente por aqui, não é mesmo? Novamente, meu objetivo não é ajudar você a fazer mais, é você viver uma vida mais legal. Obviamente que você se organizando e aplicando muitas coisas de produtividade, você vai acabar até fazendo mais coisas mais rápido, em menos tempo, etc. Mas não é uma coisa que é o foco aqui. O foco é ficar bem, fazer o que é prioridade, ficar bem. Então esse é o caminho que eu quero, humildemente, construir com vocês aqui pra frente. Gente, é isso aí. Esse vídeo foi grande mesmo, porque ele é uma espécie de manifesto aí para essa nova fase do canal. Então fica aí como referência para vocês me conhecerem, para vocês entenderem o que vem aí pela frente. Convido vocês a acompanhar os próximos vídeos para vocês verem tudo isso acontecendo na prática, todas as discussões. Então inscreva-se no canal, habilita o sininho aí para você. Comenta sobre o que você achou, se tem algum tema que você acha legal, disso que eu tô falando, que você gostaria de ver aqui no canal, minha visão sobre isso, ou de repente conversar com alguém sobre isso, sua sugestão, sua crítica, seu elogio de maneira respeitosa e gentil sempre, pelo amor, por favor, gente, vamos construir uma internet mais legal. Essa comunidade aqui é muito bacana, vamos continuar mantendo aí a gentileza e o respeito. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Compartilhe com outras pessoas, se você quiser compartilhar essa visão de mundo, que eu acho muito importante, é para isso que eu estou aqui. E aí, se você quiser, se você chegou nesse vídeo até o final, comenta aqui embaixo o que é produtividade para você hoje. Como que você vê a produtividade? Assim eu vou saber que você viu até o final, hein? Muito obrigada pela sua companhia e eu vejo você nos próximos vídeos. Tchau!